Então Paulo, ele deixa muito explícito que ele imitou Cristo, ele imitou a Deus. E as pessoas passaram a imitar Deus a partir deles. Nós não ficamos apenas na idolatria do nosso pastor, na idolatria da nossa liderança, seguindo o evangelho que eles vivem, sendo iguais a eles, falando igual a ele. Não, eles buscaram ser iguais a Cristo. É algo que eu precisei muito descobrir, eu descobri isso sozinho. Deus, ele tem uma identidade para mim, uma identidade para você, uma identidade para o seu amigo, uma identidade para o seu primo, uma identidade para o seu pastor, uma identidade para o seu líder, uma identidade para o líder de louvor da sua igreja. Não nascemos para falar igual e para sermos iguais. Nascemos para todos seguirmos a Cristo, mas Deus tem uma identidade para cada um. Isso vem da paternidade de Deus. E é isso que a gente tem que buscar, ser filhos. Jesus, ele sempre disse, ele iria ao Pai. E eu sempre falo isso para vocês. Jesus, ele sempre deixou explícito, eu vou ao Pai. Eu vou ao Pai. Eu vou ao Pai. E eu vou ao Pai. E ele foi a quem? Ao Pai. E o que nós devemos fazer? Seguir a Cristo e irmos a quem? Ao nosso Pai. Nós temos que entender a importância de sermos nascidos, gerados num quarto onde você consegue sentir Deus e ter a paternidade de Deus. A prima conversou comigo essa semana, umas conversas incríveis no WhatsApp, e ela falou assim, é meio triste, né? Porque muitas pessoas que se dizem crente não leem a Bíblia frequentemente. E eu fiquei pensando assim, ó, nossa, pior que é verdade, né? Eu, antes de ter essa revelação do Senhor, eu também era um crente que não lia muito bem a Bíblia. E hoje, gravando conteúdo, gerando isso com vocês, gerando essa amizade, esse tempo juntos, eu consigo ver a importância que foi o tempo que eu chorei, o tempo que eu me senti sozinho, o tempo que eu me senti rejeitado pelas pessoas, que eu tinha que correr para minha casa para eu poder orar, para eu poder me expressar, para eu poder dançar, para eu poder cantar, porque eu passei por muitas coisas que me fizeram correr para o meu quarto, me fizeram buscar o Senhor, muitas tentativas de servir a Ele, à igreja, que não deram certo e me fizeram correr para o meu quarto, me fizeram orar ao Senhor, me fizeram me dobrar ao Senhor. E aí eu consegui ser formado. Hoje eu busco a identidade do Senhor. Vamos dizer assim, ó, o meu cabelo, ele é comprido, mas ele é um propósito, sabe? Porque o Senhor disse que a minha identidade era essa. E eu fiz o propósito com Ele, que eu teria a identidade que Ele disse que eu tenho que ter. A gente quer se comparar muito com o que o nosso irmão adora, a forma que o nosso irmão prega, a forma que o nosso pastor ministra, a forma que a pessoa anda, a forma que a pessoa se veste. Digamos assim que o ser humano precisa ver Cristo em alguém, e nós temos também que mostrar Cristo. A palavra diz que nós temos que mostrar Cristo para as pessoas, nós temos que mostrar no nosso jeito, na nossa forma. Nós que estamos na igreja devemos buscar a identidade do Senhor. A partir da nossa identidade em Deus, nós podemos tocar as pessoas, tocar as nações. Aí as nações, vamos abrir mais a conversa. Aí digamos assim, o meu colega do serviço viu Cristo em mim. Ele não tem que ser igual a eu, ele tem que ser transformado a partir da presença do Senhor. E às vezes o teu amigo que vai para a igreja, ele começa a servir num lugar totalmente diferente do teu, e ele começa a andar com pessoas diferentes, e às vezes você até se afasta, porque o tempo que ele precisou ver Cristo em você foi um tempo. Aí depois disso ele foi formado também no Senhor e passou a viver como filho, sabe? E as pessoas, elas têm que passar por nós. As pessoas, elas têm que conhecer Cristo em nós, elas têm que continuar andando, elas não podem parar em nós e ser igual a gente, sabe? Não tem que usar a mesma roupa, a mesma forma de falar, a mesma forma de agir. Isso é uma coisa que todo jovem tem que saber. Jovem, você tem que olhar para o seu líder, olhar Cristo nele, separar o que vem de Cristo e o que não vem, separar o que é lícito e o que não é lícito, porque às vezes tem líderes que fazem coisas que não são lícitas, que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Então você, jovem, tem que entender, de separar, isso aqui eu vejo que é do Senhor, isso aqui eu vejo que não vai somar na minha vida. Então você pega as coisas que vão somar na sua vida para si. Aí você vai para o seu quarto e gera no secreto a sua identidade em Deus. Aí o seu líder, ele vai deixar você andar. Se ele não for um líder que quer te segurar e não quer deixar você fluir na presença de Deus, ele vai deixar você continuar andando, porque você pegou as melhores partes dele e aí conseguiu se formar como filho do Senhor, ou caminhando até a perfeita e a boa vontade do Senhor para sua vida. Como é bom a gente conseguir se formar em Deus e parar de se comparar, parar de ser igual às outras pessoas, parar de querer falar igual às outras pessoas, parar de querer cantar o que as pessoas cantam. E isso é incrível, ser filho.
E uma coisa que os profetas falam muito comigo, que todos eles eram profetas, mas cada um teve a sua voz, cada um falou no seu tempo e cada um tinha a sua profecia. Deus usou a boca de todos eles, mas cada um da sua forma. A forma que Daniel viveu foi totalmente uma expressão de quem seria Cristo. E Daniel não precisou falar nada. As pessoas buscaram coisas para caluniar Daniel e não tinha nada para fazer ele parar, não tinha nada para prender ele, não tinha nada para crucificar ele, porque ele foi manso e humilde, foi responsável e ele soube caminhar segundo a Bíblia, segundo o Evangelho. Então, cara, é isso. Procure se formar em Deus. Procure a paternidade de Deus. Use o seu líder, o seu pastor, para ser seu amigo, não para ser o seu Deus. Não adore o seu líder, não adore o seu pastor, não adore o seu amigo. Não, adore a Deus. Não procure imagens, procure a Deus no secreto, procure a Deus na sua igreja. Se você ainda não consegue orar em casa, você vai para a sua igreja nos dias de oração, você vai nos cultos e pede para Deus para poder ouvir Ele, sentir Ele, sabe? Mas não pegue o seu ouro, não pegue a sua prata e faça mais um Deus que não existe e que não existirá. Deus é um só. E isso não é modo de falar, não é palavra jogada ao vento, não. Deus é um só. Não, a Bíblia não diz que deuses criaram o homem. Em momento nenhum está escrito deuses criaram o homem. Deuses criaram o céu e a terra. Não, um Deus criou o céu e a terra. E é isso que está escrito e é isso que é válido. Não se comparem. Busquem ser iguais a Cristo, busquem ser parecidos com o Senhor, e a partir da presença do Senhor a gente consegue ser totalmente transformados. Vocês já tiveram suas crises de identidade, de querer ser igual ao seu irmão da igreja? Comenta aqui embaixo como foi que você encontrou em Deus a sua identidade, como Deus mostrou para você a paternidade dele, tá bom? Comenta aqui embaixo, até o próximo devocional, e busquem a paternidade de Deus, que o amor de Deus, ele é incrível. Cara, nada é melhor do que o amor de Deus, pode ter certeza disso.